Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. E nessa nós vamos fechar aquele conteúdo da aula passada, viu? Que era imperialismo, aula passada África, nesse conteúdo vamos fechar imperialismo na Ásia e na América também. Vamos lá, embarque nessa, vamos junto. Primeiro slide com vocês aqui. Imperialismo, além da África, foi presente também na Ásia e na América. Cada continente com suas particularidades nos modelos empregados pelos impérios. Ingleses, holandeses, alemães, russos, até o Japão se lançaram sobre a Ásia, em especial China e Índia. Na América, os Estados Unidos foram os responsáveis por desenvolver o imperialismo no século XIX. Vamos lá, vamos dar uma retomadinha com vocês rapidinho da aula passada. O que vocês viram? Primeiro, neocolonialismo. O conceito neocolonialismo. Pronto, já corrigi aqui. Neo, novo. Colonialismo, uma alusão ao período do século XV, século XVI, com Portugal e Espanha fazendo um processo de colonização da América portuguesa e espanhola. E esse termo utilizado agora para o século XIX, quando as potências europeias se lançaram na África e na Ásia para fazer também uma espécie de colonização. A justificativa para o século XIX são o darwinismo social. Vocês também viram na aula passada. Era a ciência positivista, vamos ver se eu agora acerto a palavra. Darwinismo social. A ciência positivista, característica do século XIX e início do século XX, justificou dizendo que havia uma pirâmide social, que todas as civilizações passavam por um processo evolutivo e que os europeus já tinham passado por essas fases, estavam no topo dessa pirâmide de civilização avançada, tecnológica, cultural, e esses povos, africano, asiático, americano, não tinham passado por todas as fases ainda, por isso que eram povos tribais, culturais atrasados. Isso é uma visão extremamente equivocada e que, na verdade, sujeita a se aproveitar apenas desse discurso para se explorar o continente africano e asiático. O que acontece? Que as potências europeias se utilizaram esse discurso científico para explicar, olha, eu estou indo invadir aqui a partilha da África, da Ásia, Índia, China, para trazer conhecimento, para trazer cultura, trazer civilização. Na verdade, por trás desse discurso civilizatório estavam os interesses, novos mercados, busca pelas matérias-primas, por matéria-prima, ou, pior, né, explorar os metais preciosos da África, ouro, diamante, prata. No meio disso, nós vamos justificar que os Estados Unidos também se lança nos continentes, na América Central e na América Latina, também para fazer influência imperialista política, o famoso canal do Panamá, construções que vai cobrar tributos, impostos para passar por ali e vai intervindo, por exemplo, em Cuba, que tinha até inclusive um quartel, uma prisão americana na ilha de Cuba, mostra as características de imperialismo, cada qual com as suas características, como nós colocamos no nosso slide aí. Vamos fechar aqui com vocês o próximo agora, China. China despertava o interesse dos países imperialistas por causa do comércio do ópio. Ué, mas o ópio não é aquela droga? Pois é. Também utilizada desde o século XII, século XIII, para fins medicinais e no século XIX também para fins medicinais. No entanto, os ingleses invadiram, principalmente a região da China, estimulando a agricultura e o plantio do ópio para uso medicinal, também para uso de drogas, para uso entorpecente. Os chineses usavam e muitos chineses ficavam revoltados, inclusive, e se revoltavam contra o imperialismo inglês na China por causa de estimular a venda e o consumo de ópio para os próprios chineses. A ponto de acontecer uma guerra entre chineses e ingleses chamada Guerra do Ópio, que era uma tentativa dos chineses expulsar os ingleses e os ingleses acabaram vencendo os chineses e aumentando, pior, vai vencendo as batalhas imperialistas e essas potências vão endurecendo mais ainda o controle sobre elas. E isso é uma característica muito forte também. Aqui embaixo, rapidinho.
Representação de H. Mayer a respeito do Tratado de Nanquim. Lembra da aula passada, a Conferência de Berlim, onde fizeram uma reunião na Alemanha com as potências, né? Itália, Alemanha, Bélgica, França, Inglaterra, sobre quais lugares cada um iria tomar da partilha da África, cada um ia invadir da África? Fizeram a mesma coisa também no chamado Tratado de Nanquim. Observe a rainha do Reino Unido, na época a Rainha Vitória, ela encara o chanceler alemão Otto von Bismarck com uma cara brabíssima ali na faca ali, e estão a pizza é a China, eles estão dividindo cada um com seu pedaço. O Japão no canto direito, ao lado do Nicolau II, czar da Rússia. Atrás dele uma mulher que representava a França, com as mãos levantadas, o personagem que faz alusão à Ásia. E esse seria então a Ásia, com as mãos levantadas, com aquela imagem, tipo assim, tá, pode levar tudo então, né? Tem imagem que fala mais que palavras. Não concorda não, galera? Essa daqui então, vamos para o próximo slide. Estados Unidos e o imperialismo em Cuba. Cuba também teve uma forte presença americana dentro da ilha, como também na América Central com Panamá. Aqui você tem uma charge mostrando uma charge que faz crítica ao comportamento dos Estados Unidos da América em relação a Cuba, a ilha cubana, publicada na La Campana de Gracia, 1896. No texto abaixo se lê: cuide da ilha para não perdê-la. Você vê como uma espécie do tio Sam americano pisando de ponta a ponta lá dos Estados Unidos até aqui a ilha de Cuba, como se fosse tendo um controle sobre a ilha de Cuba. E você vê então essa ideia de imperialismo, né? A ideia do poder concentrado, o poder do império sobre os outros países menores de influência, menor fluência militar, menor força militar e menor influência política frente a um poder de imperialismo. Rússia também fez o seu papel de participar das partilhas neocolonialistas. Na Ásia Central e nas ilhas do Pacífico, várias regiões foram invadidas pela Rússia e com a justificativa de progresso e tudo mais, no mesmo modelo imperialista de explorar matérias-primas e buscar novos mercados consumidores para os seus produtos. O Japão também fez a mesma coisa, bem no finalzinho do shogunato, no período dos samurais, que a gente brinca aí, lá por 1840, 1850, o fim do shogunato marca o início de uma industrialização japonesa chamada Era Meiji, e novos mercados precisam ser dominados para consumir esses novos produtos japoneses. É uma característica desse sistema de imperialismo. Você é uma potência, você extrai matéria-prima da colônia, você extrai matéria-prima dos continentes africano, asiático e americano, manufatura ele em seu país, vende para os próprios países que foi extraída a matéria-prima. É uma espécie de pacto colonial, no sentido colonial do século XVI, o mesmo modelo de sistema de colonização. E aí você explora a mão de obra, o produto, às vezes de péssima qualidade, sendo vendida para esses países. E sem falar de alguns excessos. Vi muitas fotografias, uma ideia assim de civilizador, o homem branco, assim, com alguns povos africanos, algumas pessoas africanas embaixo, com uma ideia de inferioridade, de submissão, de dominação. Isso marca muito a ideia do darwinismo, marca muito a ideia do imperialismo no século XIX. Para o próximo aqui. África na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial. Mesmo com a Primeira Guerra Mundial, as colônias continuaram ainda muito forte, atreladas às grandes potências, mesmo as potências tendo sido praticamente destruídas pela Primeira Guerra Mundial, França, Inglaterra, a Itália, a Alemanha arrasada, né, pela Primeira Guerra Mundial. Esses países perdem territórios ou passam de uma colônia para outra, mas não muda o raciocínio do imperialismo.
No período entre guerras, continua a expansão neocolonialista, vai inclusive modificando o mapa geográfico com as anexações da Alemanha nazista, região de Memel, Sudetos, a Áustria sendo incorporada ao Terceiro Reich nazista e alguns territórios coloniais africanos também que acabam sendo anexados ao Terceiro Reich. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, com a derrota da Alemanha, com a França e a Inglaterra completamente devastada e um sentimento nacionalista muito forte nessas regiões, começa a se falar também todo um projeto de Organização das Nações Unidas, de Direitos Humanos, para que se revesse essa ideia, inclusive pela situação do antissemitismo, com a morte de quase 6 milhões de judeus e a criação do Estado de Israel no Oriente Médio, o Estado judaico para os judeus depois em 1948, se falou muito num processo de independências das antigas colônias africanas. Inclusive, quando termina a Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria, acontece a chamada Conferência de Bandung, em 1955, 10 anos pós Segunda Guerra Mundial. Nessa Conferência de Bandung, podemos falar que foi um posicionamento muito bacana dos países africanos, que colocaram como um não alinhamento. Fiquem bem atentos a essa palavra que eu estou dizendo, cai muito em vestibulares e no Enem. Não alinhamento. Porque após a Segunda Guerra Mundial, vem a Guerra Fria, fica duas superpotências praticamente dividindo o planeta, Estados Unidos e União Soviética, chamado Muro de Cortina de Ferro, aquele muro de Berlim dividindo o país e a cortina de ferro dividindo os dois lados, capitalista, ocidental, oriental, comunista, e o continente africano, os países africanos, na sua pós-independência, optaram, de uma forma muito corajosa, em dizer que não iriam se alinhar nem ao imperialismo norte-americano, nem à influência soviética dentro da África. E foi um posicionamento muito interessante. Soberania e integridade territorial na Conferência de Bandung, eles se posicionaram e não concordaram em se alinhar nem com a política intervencionista dos Estados Unidos, a política da boa vizinhança, Truman, e muito menos com o Pacto de Varsóvia, nem com a influência soviética. Não iriam se aliar e não se aproximar da política soviética russa. Essa é uma característica da Guerra Fria, que vai de 1945, alguns colocam datas, alguns livros de história colocam até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Melhor, fica mais exato se usar 1991, com a desintegração da União Soviética. Aí sim, o fim da Guerra Fria, porque a Guerra Fria não é o fim do Muro de Berlim. A Guerra Fria é a disputa ideológica e armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, o correto seria até 1991, a data mais precisa. No entanto, vocês podem encontrar em muitos livros e alguns vestibulares também que optam por colocar 89. Tá? Então, a nossa dica, a deixa desse conteúdo. Tranquilo? Novamente, Conferência de Bandung, não alinhamento. Os países africanos optaram por não se aproximar nem da política norte-americana, nem da política soviética, num período que você tinha que ser ou branco, como diz o outro, ou do outro lado da moeda. Ou você era capitalista ou você era comunista. E eles optaram pelo não alinhamento. O continente deu uma resposta à altura do um poder, trocou o imperialismo do século XIX, pós-Segunda Guerra Mundial, por uma outra ideia de potências invadindo e interferindo nas políticas dos países menores, que é a Guerra Fria. Não deixa de ser uma ideia de interferência, uma ideia de imperialismo, só que agora bipolarizada entre Estados Unidos e União Soviética. Então parece que só trocou 6 por meia dúzia após a Segunda Guerra Mundial, e o continente africano mostrou a sua carta na manga, mostrando assim, olha, aqui nós não vamos alinhar a nenhum dos dois lados. Vou fechar com vocês aí, espero que vocês tenham aprendido, curtido a aula junto comigo, assim como eu também estudei junto com vocês essa aula. E, como sempre, foco, força, fé. Até a próxima. Valeu, pessoal, muito obrigado!